Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho da era de ouro do cinema preto e branco, né, que durou de 1931 a 1949, né? Falar um pouquinho dos primórdios, dos espetáculos monstro, do tom do pós-guerra e um pouquinho de cronologia desse período também. Bora lá? Uma criança brinca numa rua de Berlim em 1931. Das sombras em redor, um assassino assobiu uma melodia perturbadora. O som havia estreado no cinema 4 anos antes, mas talvez seja esse o momento em que a era do cinema falado realmente começou. O filme é M, o vampiro de Düsseldorf, suspenso soturno do diretor alemão Fritz Lang. Nessa simples cena, Lang expandiu fronteiras ao inserir o som. Finalmente alguém usava o som de fato. Ele se tornava a assinatura de um personagem. Os primeiros anos do cinema falado provocaram perturbação. Astros e estrelas interromperam a carreira por não passar no teste da voz e alguns filmes eram de produção tão complicada que teria sido melhor se fossem mudos. Mas as dificuldades técnicas foram vencidas, novos astros surgiram e a magia voltou. Mesmo hoje, para muitos, o cinema ainda não iguala as alturas, né, atingidas nos anos de 1930 e 1940, o auge do período clássico de Hollywood. Foi uma era em que, apesar dos traumas, com a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, os filmes tinham ousadia, confiança e apelo de massa. Eram glamourosos e escapistas, apesar de Charlie Chaplin nunca ter aceitado o som por completo, Buster Keaton menos ainda, outros eram perfeitos nisso. O virtuosismo verbal dos irmãos Marx provocava gargalhadas, a essência da comédia maluca residia nas frases simples que faziam matar de rir. Não pretendo divertir os críticos, vou tentar a sorte com o público, Walt Disney disse, né? Enquanto o M representa uma ótima abertura para a nova era, o símbolo da Hollywood clássica pode ser King Kong, de 1933. Essa obra monumental e espetacular prova a vontade dos estúdios de fazer filmes cada vez maiores na busca de emoções. Kong iniciou o hall da fama dos monstros, a Universal Studios, né? Já tinha realizado os icônicos filmes de terror Frankenstein e Drácula, né, ambos em 1931, A Múmia em 1932 e O Homem Invisível em 1933. Entretenimentos populares de cinematografia brilhante. King Kong era grande, mas não foi o único a impressionar. Em 1939, o Mágico de Oz arrebatou as plateias com sua estradinha de tijolo amarelo em Technicolor, assim como E o Vento Levou, romance épico passado na Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Na Europa, outra guerra estava para começar. No fim da década de 1930, o papel brutal dos nazistas teve grande impacto na indústria, né? Elencos de atores e diretores, entre eles vários dos mais talentosos da Europa, fugiram para Hollywood. Em 1931, né, em contraste com os anteriores mais teatrais, o primeiro filme falado de Fritz Lang, M, usa uma trilha sonora complexa para construir o suspense. Em 1931 também, Bela Lugosi como Drácula e Boris Karloff como Frankenstein se tornam lendas do filme de terror. Os cinemas da Era da Depressão criam a sessão dupla, 2 sessões pelo preço de uma. Em 1933, na Alemanha, os estúdios caem sob o controle de Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista. Os principais atores e diretores alemães fogem para Hollywood, né, ao Goebbels influenciando o cinema. Em 1934, introduzido em 1930 pela Motion Picture Producers and Distributors of America como guia de moral e decência para o cinema, o Código Hays é severamente reforçado. Em 1935, começando com os 39 degraus, Alfred Hitchcock fez uma série de suspense que refletem a ansiedade sobre a ascensão de poderes hostis na Europa. Em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões, primeiro longa de animação de Walt Disney, torna-se imediatamente um clássico, né? Em 1939, o épico em Technicolor E o Vento Levou, da MGM, faz sucesso internacional e se torna um dos filmes mais lucrativos já feitos da história, né? Em 1939, na França, a regra do jogo de Jean Renoir é rejeitado pela crítica, mas depois será reconhecido como uma sátira brilhante de uma classe social, né? Em 1941, Cidadão Kane, o primeiro filme de Orson Welles, é baseado em William Randolph Hearst, magnata da imprensa que proibiu qualquer menção ao filme em seus jornais.
Em 1941, Humphrey Bogart estrela Relíquia Macabra, o filme noir arquetípico, e, no ano seguinte, Casablanca. Em 1942, Ernest Lubitsch, refugiado alemão, dirige Ser ou Não Ser, filme que ridiculariza os nazistas, mas é tido como de mau gosto pelos críticos, né? Em 1943, na Itália, Obsessão, um dos primeiros filmes neorrealistas de Luchino Visconti, é alvo dos censores fascistas. Em 1944, Boulevard do Crime, exuberante drama histórico dirigido por Marcel Carné, é filmado na França ocupada pelos alemães. Em 1946, Os Melhores Anos de Nossas Vidas, de William Wyler, reflete as dificuldades de reintegração à vida civil dos soldados norte-americanos após a Primeira Guerra Mundial. Em 1947, suspeitos de comunismo, 10 diretores de Hollywood depõem no Comitê de Atividades Anti-Americanas, entram na lista negra dos estúdios e são presos. Olha só, o macartismo aí perseguindo, né, a galera. Em 1948, Ladrões de Bicicletas, de Vittorio De Sica, é uma alternativa neorrealista a Hollywood, uma história simples e forte encenada com pessoas comuns. E o tom dos pós-guerra, né? Os filmes do pós-Segunda Guerra Mundial ganharam um novo tom mais abrasivo. Mesmo as comédias britânicas, tipicamente adocicadas, ganharam um tom sombrios, como Alec Guinness fez papéis múltiplos na história de Assassinato às 8 Vítimas, de 1949. Mais sombria ainda era a teia única de intriga e traição da Viena do pós-guerra, escrita por Graham Greene para O Terceiro Homem, de 1949. Eu tenho uma obra do Graham Greene aqui. Nos Estados Unidos, o drama policial evoluiu para o gênero novo, né? O filme noir. Seu jogo de luz e sombra estilizado tomou muito de empréstimo dos expressionistas alemães dos anos 1920. Suas femmes fatales e seus detetives cínicos se tornaram figuras definidoras do cinema. Na Itália veio outro estilo sombrio. Na Roma de 1948, o diretor Vittorio De Sica contou uma história de luta do cotidiano, né? Ladrões de Bicicletas, com um elenco de pessoas comuns. Era o tipo de filme que fazia refletir, mas talvez a película mais influente da época já tivesse sido feita. Ambicioso retrato de um barão da imprensa, Cidadão Kane, de 1941, tanto agrada como desagrada a crítica, mas teve um impacto imenso. Seu corroteirista, produtor, diretor e astro, Orson Welles, tinha 25 anos quando fez. Como ocorreria na década seguinte, o cinema fora recriado por jovens apaixonados demais por suas possibilidades para pensar no passado. Esse é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Hasta la vista, até a próxima.